para manter a qualidade de vida do paciente com fibromialgia é necessário diagnóstico precoce e tratamento adequado. Então, para a gente entender melhor esse assunto e você tirar suas dúvidas também aqui no estúdio, eu recebo a médica reumatologista Eutília Freire. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, querida. Muito obrigada pelo convite. Viu? A gente que agradece. Vamos aprender mais com você hoje, viu? Você que está em casa já sabe, não custa reforçar. Vai mandando aí seus comentários, suas perguntas, compartilhando algum relato pessoal de alguém que você conhece sobre a fibromialgia, tá? O WhatsApp do Mulher Demais está aí na tela, é o 991050400 e o telefone fica aqui, ó, sempre comigo, acompanhando em tempo real os questionamentos, tá? Então, doutor, antes de qualquer coisa, explica pra gente o que é a fibromialgia, por favor. Então, a fibromialgia é uma síndrome com dor. Síndrome é um conjunto de sintomas. E a dor é o sintoma preponderante, é uma dor pelo corpo todo, difusa. E associada a essa dor, que ela não tem hora, de manhã, de tarde e de noite, você pode ter também alguns distúrbios de intestino preso ou diarreia, pode ter distúrbios de urina, dor para urinar, e você pode ter ainda algum distúrbio cognitivo, tristeza, depressão. Então é preciso que se junte tudo isso para que a gente tente fazer o diagnóstico, como você falou, o mais precoce possível. E são muitas pessoas, né, doutora? A gente viu aí o dado, mais de 7 milhões de pessoas diagnosticadas com fibromialgia aqui no nosso país. Quais são as causas? Por que a doença costuma aparecer? É verdade, eu fiquei surpresa com essa última estimativa. Até 7% da população mundial saiu um novo relato. É muita gente, é muito importante que se faça o diagnóstico diferencial, porque existem outras doenças que podem causar esses sintomas, principalmente doenças da tireoide, artrite reumatoide. Então, a gente precisa estar atento à exclusão de outros diagnósticos e prestar atenção às características da doença. Sim. Não existe causa definida, existem hipóteses. Algum vírus já foi colocado como causador, como disparo, mas assim, geralmente existe um trauma emocional prévio, alguma coisa que mudou a vida, alguma perda, algum acontecimento, na maioria dos casos, em outros não. Sim. Mas a gente não tem nada como causa definida dessa doença. Entendi. Algumas pessoas já estão mandando perguntas aqui no nosso WhatsApp, é exemplo da Nilda Almeida. Ela disse que a irmã dela tem fibromialgia diagnosticada, sofre com muitas dores e ela disse o seguinte: pelo fato da minha irmã ter esse diagnóstico, né, de fibromialgia, eu também posso vir a ter um dia, doutora? Tem relação com a genética de alguma forma? Então, Nilda, na verdade não existe ainda nenhuma relação estabelecida. Sabe-se que realmente ela na mesma família ela aparece mais vezes, Sim. Mas não existe nenhum gene estabelecido nessa doença. Entendi. Alguma idade também específica, doutora, onde a fibromialgia costuma aparecer com mais frequência? Geralmente mulheres entre 30 e 50 anos, mas a gente vê muitos casos em crianças. Nossa. E muitos casos em homens também. Agora é uma disparidade muito grande, né? Outro dado, inclusive, em cada 10 casos diagnosticados aí de fibromialgia, 9 são de mulheres, né? Então a diferença é muito grande. Também existe explicação para isso, doutora? Então, a gente não consegue explicar isso, porque, por exemplo, em outras doenças que a gente vai falar depois, como lúpus, por exemplo, você tem uma explicação por ser preponderante em mulheres jovens, à base do estrógeno, por exemplo. Certo. Na fibromialgia você não tem isso porque você tem também uma incidência alta no período da menopausa. Então, realmente a gente não sabe ainda por que essa incidência é maior em mulheres. Entendi. É uma doença que ainda vem sendo muito pesquisada, né, doutora? Para entender alguns porquês, alguns motivos. Então, realmente é um avanço que a gente torce para que a medicina faça também. É uma doença de ano 2000 para cá. Sim. Ela não era reconhecida antes, ela tinha outros nomes e não era muito estudada. Então, a gente tem o quê? 20 anos de estudos mais importantes. Recente, é muito né? recente para a medicina. Mais uma dúvida agora aqui que chegou no nosso WhatsApp da Gil. Ela disse que tem dias que acorda com tanta dor que vai trabalhar meio que forçada, né? Se sentindo forçada. Mas ela disse que acha que também
o trabalho dela exige alguns esforços na coluna. Então ela não sabe muito bem se essas dores são em função do tipo de trabalho que ela desempenha ou se pode ser algum sintoma de fibromialgia. Como é que faz para diferenciar também, doutora? Então, é importante que ela consulte um médico especialista, um reumatologista, que vai saber diferenciar. Por exemplo, o Gil, o nome dela, Gil, se você faz esforço e piora a dor, isso também pode ser um sintoma, por exemplo, de osteoartrite, de uma degeneração da coluna. Então é preciso que você escute muito bem esses pacientes para que você entenda que tipo de dor você está lidando. Se é fibromialgia ou se são de outras características. Inclusive, né, a queixa de dor é muito comum em pacientes com fibromialgia. A gente separou aqui uma telinha para você entender quais são os pontos de dor mais comuns nesses pacientes com fibromialgia. A gente pode soltar na tela aí para o pessoal de casa acompanhar, né? São dores muito fortes, doutora, incapacitantes em alguns casos? Alguns casos incapacitantes. Esses pontos, gente, de dor, são locais, por exemplo, cervical anterior, você vê na bonequinho, né? Aqui na frente, depois posterior, são locais onde o músculo termina, onde ele se insere no osso, ele se cola no osso. E aí são pontos de muita dor, mesmo em pessoas que não têm fibromialgia. Esses pontos hoje a gente não usa mais para dar diagnóstico, certo, tá? Antes, há uns 3, 4 anos atrás, a gente ainda usava para classificar esses pacientes como portadores de fibra para grandes pesquisas, mas não na prática clínica. Porque se a gente trabalhar muito, eu e você o dia todo, e a gente pegar, por exemplo, no ponto aqui do cotovelo, a gente vai sentir dor. Então, a gente precisa ouvir o paciente, ouvir a característica da dor e tentar dar esse diagnóstico diferencial e enquadrar como tendo fibromialgia depois que você excluir outras causas. As dores são o principal alerta, doutora, para esses Sem pacientes dúvida, com fibromialgia? Sem dúvida, são os E aí a Beta pergunta pra gente, né, quais são os outros sintomas, né? Já que a gente está falando sobre dores, a gente viu aí, inclusive, naquele gráfico, né, naquela ilustração, mas outros sintomas que também acendem o alerta para além da dor, então, né? Na escuta, quando você começa a conversar com o paciente, você pergunta as características da dor, se é uma dor difusa, se ela não tem hora de aparecimento, e aí você vai perguntando, existe, por exemplo, alterações intestinais, intestino preso, intestino solto, existe urina com alteração, várias micções ao longo do dia, alguma tendência à depressão, histórico familiar. Me conte o que aconteceu nesses últimos tempos. Então, Entendi. Com isso, você vai tentando ouvir e tentando realocar os outros sintomas juntos para que você faça o diagnóstico. Interessante, né, a doutora Eutília, falar sobre isso, porque na última quinta-feira aqui no Mulher Demais, nós falamos sobre dores emocionais, doutora. Um papo sobre saúde mental, mas também sobre a influência da saúde mental na saúde física. E eu lembro muito bem de alguns relatos no nosso WhatsApp de pessoas dizendo que tinham fibromialgia e que imaginam que foi consequência de algum trauma, por exemplo, na infância. Pode ser então, né? Inclusive, tem vários trabalhos e um bem recente em que o autor ele começa a investigar a vida das pessoas com o consentimento delas e que muitas foram vítimas de abuso sexual, abuso de autoridade na infância. É muito comum você achar, e na escuta você achar esse tipo de relato. Então, a gente médico tem que estar atento a isso, para que a gente tudo junto. O psiquiatra, ele é importantíssimo junto com a gente. Sim. Né? O reumatologista, ele trata a dor física, mas a dor emocional, a gente ainda não tem preparo para isso. Então, a gente tem que ter uma equipe multidisciplinar. Um tratamento completo, Completo, né, com psiquiatra, psicólogo, educador físico, fisioterapeuta, é importantíssimo. A atividade física é o melhor remédio para esses pacientes. Olha só. Eles têm uma substância baixa no corpo chamada serotonina. E todo mundo, eu, você, quando a gente faz atividade física, essa serotonina sobe. Sim. Então, é uma subida natural, sem até precisar de medicação. Olha aí, né? Já introduzimos aqui o nosso bate-papo. Você vai mandando seus relatos, suas dúvidas pelo WhatsApp do Mulher Demais. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, viu, doutora? Excelente, como sempre.